Primeiro Tamer Talks canábico do portal Cannabis e Saúde, agora de verdade estreando esse quadro. É hoje no Dia Mundial da Saúde Bucal, com o nosso convidado, Dr. Gui Martins, dentista, da odontologia canábica, né, Dr. Gui? Exatamente, prescritor aí já tem um bom tempo, né? A gente está aí trazendo a odontologia, os canabinoides para odontologia, né? Uhum. Com uma grande bagagem, né, doutor? Estudou no Canadá, trouxe todo esse conhecimento aqui para o Brasil, aplicando na cadeira do dentista e difundindo esse conhecimento para tantos colegas e pacientes, né, doutor? Esse eu acho que é o mais importante, é justamente isso. A gente traz aí com um embasamento científico, né? A desmistificação da planta, né? É tudo baseado em ciência, né? A gente tem que trazer justamente esse embasamento para trazer não só a segurança para quem começar a prescrever, mas também para os próprios pacientes, né? A gente tem, é muito importante essa parte da educação. Uhum, com certeza, doutor. Hoje é o Dia Mundial da Saúde Bucal, 20 de março de cada ano, e tem o objetivo principal de conscientizar a população global sobre a importância da saúde bucal e promover a questão de doenças dentárias, né, e o impacto que elas causam na nossa saúde. Bom, doutora, a primeira pergunta é como a cannabis atua na saúde bucal? Sim, é bem interessante a gente pensar, né, que alguns colegas, mas o que tem a ver a cannabis com cárie, né? Primeiramente, nós dentistas não tratamos apenas cárie, né? Naturalmente, a gente tem hoje produtos, né, que, como o canabigerol, que está sendo estudado, que eles atuam diretamente em bactérias cariogênicas. Mas nós, cirurgiões dentistas, né, atuamos também na questão da saúde gengival, né, que é uma porta de entrada justamente para bactérias patogênicas. Eu até brinco porque nos Estados Unidos é muito comum qualquer paciente cardíaco passar por um periodontista, uma avaliação de periodontia. Afinal, a saúde começa pela boca, né? Uhum. Então, a gente já tem aquela linha de pesquisa também, né? O eixo intestino-cérebro, e a boca faz parte de tudo isso, pois é através da boca que a gente vai estar trazendo saúde para demais partes do organismo, né? E é muito comum, por exemplo, pacientes que, por exemplo, diabéticos ou imunossuprimidos, se não tem um cuidado muito adequado, principalmente com o controle do biofilme, pode agravar a situação do paciente, levando inflamações crônicas e até mesmo, né, é muito comum acontecer, para quem não sabe, uma simples infecção dentária, o paciente muitas vezes parar em UTI, né, que acaba levando uma septicemia. Então, a saúde bucal, a gente sempre fala, a gente tem duas linhas, a prevenção, inicialmente, que é o principal, o nosso carro-chefe, e hoje nós temos, por exemplo, produtos que estão chegando no mercado à base de canabinoides, né? Um deles que eu posso estar citando é o CBD e o CBG, em enxaguantes bucais, que, de certa forma, acaba prevenindo, né, a, a, a cronificação dessas doenças que muitas vezes pode levar a paciente a um quadro muito mais avançado em termos de doença, né? Além Uhum. disso, os fitocannabinoides a gente usa muito em pacientes oncológicos ou pacientes que têm muita afta, úlceras bucais, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Além do que, né, a gente até fala, apesar da gente ter a saúde bucal como um todo, né, a gente tem que cuidar também da questão da dor, né? Então a gente tem a questão da dor da face, dos músculos, né? Afinal, a gente fala, dentista é boca? Também, né? Também. Pois nós temos na nossa face o que nós chamamos de sistema estomatognático, né? Que compreende osso, musculatura, os próprios dentes, tecidos gengivais. E é tudo isso que o nosso cirurgião dentista preocupamos, justamente buscando uma melhor saúde bucal para você trazer uma harmonia em todos os sistemas do corpo, né? Então a gente tem a lei dos colutórios, também os olhos, os cremes dentais, que estão chegando aí justamente para somar já com os produtos que nós temos no mercado. Uhum. E é possível os pacientes terem acesso a esse tipo de produtos enxaguante bucal com canabinoides? Sim, exatamente. A linha do Canadá é muito importante. Eles têm isso, uma linha já muito efetiva, né? Nos Uhum. Estados Unidos também. Felizmente, isso está chegando agora no Brasil para nós, né? Eu acredito que já a partir desse mês, o mais tardar em abril, já teremos isso já via as principais importadoras, né? Via a RDC 660. Então, Uhum. todo e qualquer cirurgião dentista que tenha inscrição no Conselho Regional e está apto para estar prescrevendo, né? Então, a gente pode estar prescrevendo e o paciente ter acesso a esses produtos, que são produtos muito bons, né, à base de fitocannabinoides, que chegam praticamente na casa do paciente e vai estar agregando justamente ao tratamento dele.
Uhum. Eu quero saber as contraindicações, se existem contraindicações, mas antes eu gostaria de saber as propriedades desses canabinoides, desses principais canabinoides para a saúde bucal. A doutora falou no CBG e no CBD e no CBN, certo? Exatamente. Bom, os principais, né, os trabalhos já demonstram isso. O carro-chefe sempre vai ser o canabidiol, tá, Uhum. Denise? Porque o canabidiol, ele tem propriedades anti-inflamatórias, né, antioxidantes, ele atua diretamente também no controle da placa bacteriana, né, promovendo justamente aqui o controle da inflamação periodontal. Eu até brinco, quem nunca teve, quem nunca tem gengivite, né? Gengivite, um simples sangramento do tecido gengival já é uma doença, né? Doença periodontal. Naturalmente são graus de doença, a gente vai uma evolução, mas, por exemplo, o CBG, mais especificamente falando, ele já tem um trabalho que já demonstra mesmo a capacidade anticariogênica, que ele atua diretamente, como eu falei, nos Streptococcus mutans, então acaba sendo muito assertivo. Praticamente a gente não tem muita contraindicação, tá? Porque esses produtos que chegam, às vezes assim, fala assim, mas é full spectrum, não tem composição completa? Não. Eles são basicamente com fitocannabinoides isolados, então até criança pode estar utilizando, tá? Isso é muito interessante estar falando, porque dentro da odontologia também, diversos colegas atendem o que nós chamamos de pacientes especiais, né? Pacientes que realmente têm uma dificuldade de escovação, pacientes com autismo, síndrome de Down, diversas deficiências mentais que acabam levando justamente uma dificuldade do controle de placa efetivo, e isso vai agravando. Os produtos convencionais que nós temos hoje, que é muitas vezes a base de álcool, né, ou a base de clorexidina, a gente tem uma janela terapêutica muito curtinha, tá, Denise? Então isso aí acaba prejudicando. O paciente tem que usar entre 7 até 15 dias, ou seja, ela acaba não tendo um complemento justamente a longo prazo. Eu até brinco, placa bacteriana, por que a gente fala escovação 3 vezes ao dia? Porque a placa bacteriana ela acaba formando a cada 8 horas, né? Então a gente divide 24 por 8, 3 vezes ao dia. Então tá aí o fundamento. Não é o simples fato de você comer tem que escovar o dente. A gente escova os dentes para quebrar o ciclo da placa bacteriana. Porque se a gente não quebra o ciclo dessa placa bacteriana, essa placa bacteriana ou vai virar tártaro, ou ela vai se tornar cariogênica, trazendo o que nós chamamos de doença cárie. Então, a gente vai atuar sempre na questão da prevenção com esses produtos. Naturalmente, quando a gente pega os casos mais avançados, esses produtos também funcionam de forma terapêutica, né? Porque além de atuar de forma anti-inflamatória, ela também traz um potencial analgésico, ou seja, um conforto maior para esses pacientes, né? E de uma forma geral também, não só pacientes especiais, né? Mas pacientes assim que têm uma dificuldade mesmo de controle de placa bacteriana, por exemplo, pacientes idosos, né? Mesmo recomendando escovas elétricas, a gente sabe da dificuldade, os pacientes não querem usar um fio dental, ou pela dificuldade motora, ou pelo não quer ter aquele acesso, né, fazer rigoroso o fio dental 3 vezes ao dia. Então a gente vai ter como uma arma a mais o controle químico da placa bacteriana. E para pacientes oncológicos, eu acho que é um grande avanço também, viu, Denise? Porque através desses produtos novos, né, por exemplo, pacientes oncológicos, eles têm muita questão das úlceras bucais, né, as feridas bucais. Isso acaba atrapalhando muito a qualidade de vida, né? Além da xerostomia, que é a falta de salivação. E a gente que pega pacientes dessa forma, a gente sabe o sofrimento que é para esses pacientes, né? Poder se alimentar, até mesmo para conversar, acaba sendo muito difícil. E esses produtos que chegam estão para agregar o que seja, melhorar a qualidade de vida desses pacientes que sofrem tanto aí com as suas patologias, né? Uhum. Então, cannabis e saúde bucal têm total relação, doutor. Exatamente. Eu até brinco aqui dentro da boca, para quem não sabe, a gente fala sistema endocannabinoide, né? A gente tem no Uhum. corpo todo. E a gente sempre imagina que o sistema endocannabinoide é uma coisa do cérebro. Nós sabemos que nós temos dois tipos de receptores, o CB1 e o CB2. CB1 mais a nível do sistema nervoso central e o CB2 a nível de imunidade, pele, né, mucosa. E a nossa boca ela é rica em receptores tipo 1 e tipo 2. E a gente atuar diretamente nesse sistema de endocannabinoide localizado dentro da nossa boca acaba sendo muito assertivo, né? Então, assim, tem tudo a ver mesmo, tem tudo a ver. Uhum. Isso seria mais o uso tópico, né? Se destaca assim mais pelo uso tópico desses produtos? Perfeito, exatamente. Por isso que eu sempre gosto de associar também, né? Então, naturalmente, o produto tópico é um complemento, mas assim, a terapêutica fundamental é a via oral, que é através da Uhum. via oral que nós vamos ter uma absorção, a primeira passagem pelo fígado, e nós vamos ter atuação em todo o sistema endocannabinoide, trazendo o que nós chamamos de a homeostase, né, do nosso organismo, né, o equilíbrio de todos os demais sistemas do corpo. E na nossa boca,
o sistema estomatognático, a gente tem praticamente todo o sistema nervoso, mastigatório, o sistema esquelético, né? Sistema linfático. E é desse sistema que nós, cirurgiões dentistas, temos que cuidar. Nós até brincamos, por que que vem o nome cirurgião dentista, né? A gente não gosta muito do nome odontólogo, tá? Porque o cirurgião dentista é um cirurgião. Nós fazemos procedimentos cirúrgicos diariamente, né? Nós anestesiamos, nós cortamos, nós suturamos. E a boca, realmente, existe bactérias patogênicas de alto grau, o risco de contaminação é muito grande. Então, nós lidamos, muitas vezes, com áreas contaminadas. E se a gente não tiver um perfeito controle dessas placas bacterianas, das bactérias patogênicas, todo aquele trabalho pode vir por água abaixo. Então, é muito rigoroso da forma que nós trabalhamos, né? Principalmente na questão de cirurgia, de pós-operatório, e sempre conjugando naturalmente o tratamento de via oral, de uso interno, né? O uso tópico acaba sendo um coadjuvante, ou seja, eles vão atuar justamente de forma sinérgica, tanto por via oral, que é o uso interno, como a via tópica, né? Que a gente considera uso externo também. Uhum. Doutor Gui, para finalizar essa nossa conversa, muito obrigada pela oportunidade de trazer todo esse conhecimento sobre a odontologia canabinoide, nesse dia tão emblemático que é o Dia Mundial da Saúde Bucal. Gostaria de fechar com uma dica do doutor para as pessoas terem saúde bucal. Perfeitamente. Bom, a minha formação principal, tá? Eu sou periodontista, né? O Uhum. que é o periodontista? É que cuida da saúde gengival. E os próprios cirurgiões dentistas sempre encaminham, assim, qualquer tratamento que você vai iniciar, você tem que fazer o quê? O controle da placa bacteriana. Então, é importantíssimo, pessoal, mesmo que você não esteja sentindo nada, fazer uma revisão, visite seu dentista regularmente, a cada 6 meses. Pura e simplesmente uma limpeza, uma profilaxia, que através desse exame clínico, que ele vai detectar se você tem a presença de cáries, se você está com gengivite ou uma periodontite, e muitas vezes nós detectamos questão de câncer bucal. Então é muito importante, mesmo o paciente não sendo sintomático, e às vezes o paciente deixa para procurar o dentista hoje, quando quebra um dente, quando Quando está sente sentindo dor. dor. E quando chega na dor, vamos dizer assim, já está em um estágio muito avançado, né? Eu até brinco, o paciente que procura o dentista a cada 6 meses, dificilmente ele tem que fazer, às vezes, uma restauração, uma cárie ou um procedimento muito mais avançado, né? Ou seja, o que nós chamamos de prevenção para a gente não chegar justamente na parte restaurativa da odontologia. Então, colegas, o mais importante mesmo para todos os pacientes, né? Visite seu dentista regularmente, use o fio dental todos os dias e escovação 3 vezes ao dia. Isso é o principal, justamente para você ter uma boa saúde bucal. E um sorriso bonito, naturalmente. Maravilha, doutor Gui, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade dessa troca de ideias aqui no Tamer Talks Canábico, do portal Cannabis e Saúde. Parabéns, todos os cirurgiões dentistas fazem parte desse dia tão especial que é o Dia Mundial da Saúde Bucal. Muito obrigada, doutor Gui, até a próxima. Até a próxima, eu que agradeço a oportunidade, muito feliz de poder fazer parte do primeiro, né, Talks, Tamer Talks, fico honrado aí com o convite e, naturalmente, sempre que tiver à disposição, podem me chamar.